Pessoal, na semana passada eu fiz um post no feed do meu Instagram, o @blog Prática Fiscal, explicando por que a decisão do STF na ADC 49 sobre a não incidência do ICMS nas operações de transferência não cria óbice à incidência da substituição tributária. Vocês sabem que a ST, em regra, não incide sobre as operações de transferência, exceto quando o destinatário é varejista. E aí eu explicava, nessa transferência pode sim haver a retenção da substituição tributária. O post gerou muita polêmica e aí na sequência eu dei uma mini aula nos stories do Instagram para complementar a informação desse post, que é esse que vocês estão vendo aqui na tela, e resolvi trazer essa mini aula aqui para o YouTube para ajudar vocês também com esse conhecimento. Segue a aula que eu dei por lá. Pessoal, tem uma coisa que aluno meu, os alunos do especialista em ICMS-ST, entendem perfeitamente, porque assistiram aulas muito bem fundamentadas sobre a substituição tributária, que é a seguinte: para você interpretar corretamente, adequadamente, tanto as regras do ICMS, quanto os julgados que vêm, que via de regra, você pode até não concordar com os argumentos, mas eles vêm sempre muito bem fundamentados, é preciso que você entenda a lógica do mecanismo da substituição tributária. Por que eu estou dizendo isso? Porque no post de hoje, lá no feed, eu falo sobre o fato de que a decisão do Supremo Tribunal Federal, matando de vez a discussão a respeito da incidência do ICMS nas operações de transferência, ali eu falo que essa decisão não afeta a exigibilidade do ICMS-ST e dou até um exemplo comparativo de como que acontece a tributação na substituição tributária, o que ela alcança, qual que é o objetivo dela, e mesmo assim, a gente tem, se você for lá no post, no feed, você vai ter vários comentários na linha de não concordância com o que eu estou dizendo. Isso é um sintoma muito claro de que falta aprofundar o entendimento de qual é a lógica da substituição tributária. Porque, por exemplo, quando alguém diz assim, não concordo com você porque o STF já decidiu que não incide ICMS nas operações de transferência. Eu concordo com isso. Inclusive, isso é o que está escrito no post. O que está sendo explicado ali, gente, é que você precisa estar atento a qual é a operação que o ICMS substituição tributária busca antecipar o recolhimento. Então, se você não entende a cadeia e não entende qual operação da cadeia está sendo objeto da substituição tributária, você tende a fazer essa interpretação equivocada do conteúdo do post. O que está sendo dito ali é o seguinte: na cadeia do ICMS, você tem um industrial que fabrica a mercadoria e vende para um atacadista. Ali, naquela operação, o ICMS é plurifásico, vai haver incidência do ICMS. Você tem o industrial, o atacadista distribuindo para o varejista, incidência de novo. E, finalmente, o varejista vendendo a mercadoria para o consumidor final, incidência de novo, ok? Nesse sentido, quando a gente coloca aquela mercadoria na substituição tributária, o objetivo dessa forma de exigência, tem gente que diz até que eu interpreto a ST como um instituto à parte, claro que não, isso foi uma interpretação, de novo, equivocada. Quando eu coloco essa mercadoria na substituição tributária, qual que é o objetivo? Veja, existe a primeira operação da cadeia, a venda da indústria para o atacadista. Essa operação, a indústria vai recolher o ICMS que é devido por ela. Mas, nessa cadeia, haverá outras operações subsequentes. Essas operações subsequentes, até chegar ao consumidor final, a venda ao consumidor final, será objeto da substituição tributária. Então, perceba a diferença entre a primeira operação e a última operação. O STF, na decisão relativa às transferências, ele disse o seguinte: quando houver transferência de uma matriz para uma filial, essa operação não está sujeita à incidência do ICMS, ok? Então, vamos pegar no nosso exemplo anterior. A indústria, ao invés de vender para um atacadista,
ela transfere a mercadoria para um centro de distribuição próprio, mesmo CNPJ, uma filial. Essa transferência, ela não está sujeita à incidência do ICMS. Perfeito, ok? Esse centro de distribuição, esquece ST, esse centro de distribuição, depois de receber a mercadoria transferida, ele vai fazer uma venda para o varejista e posteriormente o varejista vende ao consumidor final. Essas duas operações subsequentes da cadeia não estão acobertadas pela decisão do STF, correto? Elas estão, portanto, sujeitas à incidência do ICMS. O que a substituição tributária faz é dizer para o industrial, olha, e aí casando o entendimento da ST com esse julgado. Na substituição tributária, o que vai ter é o seguinte, olha, indústria, beleza, quando você transferir a mercadoria para o seu centro de distribuição, você não estará obrigado a fazer o destaque do ICMS próprio. Tranquilo, STF foi atendido, decisão do STF foi atendida. Agora, como essa mercadoria está na substituição tributária, a venda que o seu centro de distribuição vai fazer posteriormente e todas as operações de venda subsequente, elas estão sujeitas à tributação do ICMS e, portanto, você vai antecipar o recolhimento das operações seguintes. Então, atentem que o que está sendo dito ali é que a decisão do STF é para transferência, mas a ST não é referente à transferência. Então, quando a gente não entende isso, a gente claramente está mostrando que não entende o mecanismo da substituição tributária. E eu convido todo mundo que deseja, de fato, ser um especialista em substituição tributária, dominar o tema e saber fundamentadamente defender o tema, a se inscrever na segunda turma do especialista em CMS-ST, em que tudo isso é explanado de forma muito detalhada, muito fundamentada, com exemplos práticos, a gente adentra no cálculo, então a pessoa sai de lá, de fato, um especialista em substituição tributária, para ser capaz de perceber essas nuances, ok? O que é que não está definido? Porque aí teve gente que disse assim, mas essa matéria já foi julgada. Sim, gente, já foi julgada. Mas de novo, para raciocinar sobre a repercussão dos fatos e como tudo isso se processa. É o seguinte, vamos imaginar que essa indústria do nosso exemplo, ela está no estado de São Paulo e o centro de distribuição dessa indústria está no estado de Goiás, ok? Por questões logísticas, ela resolveu isso. Ela fabrica tudo e o produto acabado, ela transfere todo para o centro de distribuição. Na lógica da decisão do STF, a nota fiscal não terá destaque de imposto, correto? Se não vai ter destaque do imposto, como que fica o pacto federativo, né? O estado de origem, o estado de São Paulo, vai ficar com 0 ICMS? Esse crédito vai ficar todo acumulado na indústria? De que maneira isso vai ser transferido, esse crédito vai ser transferido lá para o estado de Goiás, de modo que quando esse centro de distribuição faça a venda da mercadoria, o imposto não acabe ficando todo para o estado de Goiás, porque não vai ter crédito ali para ser abatido, e se fira a distribuição de receitas e o pacto federativo constitucional. É essa a questão procedimental que ainda não está definida. E quando essa definição acontecer, porque ela vai acontecer, esse tratamento terá que ser aplicado também à questão da substituição tributária. Ou seja, quando essa indústria for fazer a transferência, ela vai fazer a retenção e, de algum modo, ainda não definido, de acordo com a decisão, você vai ter que considerar no cálculo da substituição tributária o imposto que seria devido ao estado de origem, ou seja, esse crédito vai sair daqui e vai para lá. Como que vai funcionar isso, Eliane? É isso, meu povo, que ainda não está definido. Mas não há qualquer margem para dúvidas de que há, sim,
a incidência da substituição tributária, mesmo que a indústria esteja fazendo uma transferência para um centro de distribuição. E aí é que a gente só tem que atentar aquele detalhe, né, que eu nem me atentei no início do nosso exemplo. Esse centro de distribuição tem que ser os famosos atacarejos da vida. Ele também tem que vender por varejista, senão a obrigação de fazer a retenção da ST vai competir ao destinatário dessa operação. Se você quer entender sobre tudo isso, se você quer ser um especialista de fato, que consegue não só entender como apresentar argumentos que sejam factíveis e fundamentados na legislação quando o assunto é substituição tributária, eu te convido para entrar para a próxima turma. E lembra, a gente vai abrir vaga, inscrições, primeiro para quem está na fila de espera. Se você não está na fila de espera, pode ser que não sobre vaga para você. Então, o link para você se inscrever está lá na bio. Você clica no link, se inscreve e vai ser avisado antes do público em geral para ter a chance de garantir a sua vaga na nossa segunda turma.